Olá, está no ar o Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Tocantins, em parceria com o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. No programa de hoje, vamos ver entrevistas exclusivas com os professores Leandro Carnal e Bernardo Toro sobre ética e educação durante o 14º FIA 2015. Confira! Olá, estamos aqui no 14º Fórum Internacional de Administração e agora nós vamos conversar com o professor da Unicamp, Leandro Carnal, que vai fazer uma palestra aqui pra gente a respeito dos valores éticos nas instituições. Tudo bem, Leandro? Tudo bem. É um prazer falar com você. E, Leandro, essa ideia de ética, de valores, é um dos temas mais comentados atualmente. Como é que a gente pode definir quais são os valores éticos para uma organização bem-sucedida ou para uma organização ser bem-sucedida é preciso ser ética? Na verdade, ética é uma tentativa racional de estabelecer valores, diferente da moral, que é uma tentativa religiosa de estabelecer valores. A ética busca dizer exatamente quais seriam as ponderações filosóficas, racionais, pelas quais eu devo agir bem e agir em nome do bem e ser uma pessoa boa ou uma instituição boa. Hoje, mais do que nunca, nós sabemos que é possível, sim, eu obter lucro sem ser ético. Só que exatamente desde Aristóteles se reflete quanto tempo a quebra da ética possibilita a existência. E cada vez fica mais claro para as pessoas que obter lucro a médio e longo prazo, conseguir uma estabilidade, associar valor à sua marca de empresa, fazer da sua empresa um valor associado com ética e com isso estabilidade e um projeto que cause prazer aos que trabalham com este projeto, isso implica mais do que nunca ética. Sim, é possível vencer quebrando a ética, mas não é possível se estabelecer permanentemente com valor sem uma ética sólida e uma ética corporativa inserida numa sociedade que luta cada vez mais por valores éticos. E você falou de sociedade, né, de instituições. Qual é o papel da sociedade na construção de instituições éticas, na construção de costumes éticos? Nós estamos num período que se discute muita ética e, como um defeito de discussão, ela está muito polarizada e as pessoas, por um erro de análise, supõem que o problema ético seja o partido X ou o político Y. O problema ético é um problema estrutural que começa na família, com a conivência ou não com infrações éticas na família, com pais que acobertam deslizes do filho na escola ou até incentivam o filho a colocar, por exemplo, um atestado falso para evitar uma prova difícil ou indesejada, passa para a escola, passa para a sociedade com usar, infringir ou quebrar regras de trânsito e se torna um fenômeno muito maior do qual a política é apenas e tão somente a ponta, o chamado epifenômeno, que se demonstra aquilo que aparece lá no fim da cadeia alimentar como um processo que começou em casa. Então, repensar a sociedade brasileira por uma questão ética mais clara, não por causa da bondade ou da salvação da alma, que podem ser valores, mas são valores religiosos, que valem para os que têm uma fé específica, mas repensar a sociedade brasileira e que só é possível conviver em grupo com regras éticas e regras claras e regras que valham para todo mundo. A esperança para que as instituições se tornem éticas, a esperança no sentido, aqui a gente está falando dos próximos 50 anos, é uma questão longeva, é uma questão de médio prazo, curto, nós sabemos que não é. Como que você avalia essa questão temporal em relação à ética? Quando a gente estabelece uma utopia, palavra criada no século XVI por Thomas More, a função da utopia, do lugar nenhum, que seria, por exemplo, uma sociedade perfeitamente ética, que não existe em nenhum país do mundo, a função dessa utopia é reformar o presente atual e o real. Quando nós falamos na utopia de uma sociedade ética, nós estamos falando na possibilidade de uma sociedade em que, a partir de um modelo de perfeita ética, corrija
a prática atual que não é de perfeição. Então, eu não acredito que onde haja seres humanos seja possível a perfeição. Eu não acredito que nós, neste mundo, possamos viver uma sociedade sem atritos, porque o ser humano é inconstante, o ser humano é instável, ele é ciclotímico, ele oscila de humor e de ação, ele é imprevisível. Mas eu acredito que com uma regra muito clara nós possamos constantemente corrigir. E acredito na democracia, que é o único sistema onde a corrupção e a falta de ética podem ser punidos. Um fenômeno que a gente tem visto em relação aos tempos atuais, em relação a essa crise de gestão que a gente vive, é a democracia opinativa, onde todo mundo tem uma opinião a respeito disso, daquilo, todo mundo toma um partido e acaba se polarizando, como você mesmo falou na sua outra resposta. Você acha que hoje a nossa sociedade pode ser considerada uma sociedade mais opinativa, mais pensante, porque as pessoas estão tomando esse tipo de partido? É muito importante formular opiniões. Nós devemos ter um cuidado advertido por um pensador irlandês, que quando eu estou em silêncio, as pessoas têm dúvida se eu sou estúpido ou genial. E quando eu abro a boca, essa dúvida se dissolve por completo. Então é muito importante associar-se, é muito importante manifestar-se, é muito importante ter opinião e expressá-la. Mas eu devo lembrar que não é possível para um ser humano ter opinião sobre todos os campos e sobre todas as ideias. Então, ao lado da livre expressão de opinião, base, dogma da nossa democracia, existe o fato que eu tenho que aprender também a ouvir o outro lado. Quando uma pessoa é bipolar, ela vai ao psiquiatra. Quando uma sociedade fica bipolar, ela também deveria pensar seriamente em tratamento mental. Quando eu fico achando que existe uma pata sociedade podre e outra perfeitamente saudável, chama-se isso bipolaridade. E se medicamentos curam a bipolaridade de um indivíduo, o que cura a bipolaridade de um debate é ser mais crítico, aprofundar e parar de pensar apenas com adjetivos. Pessoa que é adjetiva, que grita ou que não quer ouvir quem fala, é uma pessoa que não consegue discutir. Tá ótimo, Leandro. Muito obrigada pela sua entrevista. Espero contar com a sua presença mais vezes. Eu é que agradeço e desejo um excelente congresso para todos nós. Obrigado. Estamos aqui no 14º Fórum Internacional de Administração, que acontece no Vivo Rio, no Aterro do Flamengo. Eu estou conversando aqui com o professor e filósofo Bernardo Toro. Tudo bom, professor? Boa tarde. Professor, o senhor acredita no bônus por desempenho que está sendo usado no sistema educacional brasileiro há alguns anos? Pagar. Habría que mirar dos cosas distintas. Una, uno no puede pagar más por lo que ha contratado para hacer bien. Uno puede pagar más si el bien que se ofrece tiene un valor mayor, cotizable a lo que uno trató de pagar. Sí. El problema en los bonos de desempeño es que, como no tenemos claridad cuál es el papel de un educador en nuestras sociedades, los bonos no se vuelven un incentivo real. Si medimos el desempeño en términos de, digamos, de aprendizaje, entendido el aprendizaje como todos los aspectos que un niño va adquiriendo a través del tiempo para poder vivir dignamente, cuidar el planeta, tener buenas transacciones con otros, etc. Eso es posible medirlo, pero para poderlo hacer bien hay que llegar a un acuerdo con los educadores. Sí. Y definir que la educación es ante todo cómo creamos condiciones entre todos los adultos, incluidos los educadores, para que los niños aprendan.
Y ahí viene uno de los puntos para mí es más difíciles de analizar, y es que cuando le pagamos, hacemos bonos de desempeño, la sociedad comienza a atribuirle toda la responsabilidad del educador. Y el educador es solamente uno de los adultos muy importante que forman parte de la educación de un niño. Si no hay un acuerdo entre los educadores, los padres de familia y todos los adultos que rodean al niño, es muy difícil realmente que se logren nuevos niveles más allá simplemente de lo que es la enseñanza y el aprendizaje formal. No es posible sacar a los niños adelante si todos los adultos que rodean al niño no están de acuerdo en el objetivo. Si todos los adultos están de acuerdo en el objetivo de sacar al niño más que bonos de desempeño, lo que habría que mejorar es las condiciones generales salariales de los educadores, más que los bonos. Porque entonces ya la responsabilidad sería, los profesores se hacen responsables con los padres y los adultos de los niños. Tenemos que terminar con la idea de que los niños de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde son responsabilidad de los padres, de los professores. Después de los niños e depois não sabemos de quem. Professor, o senhor acredita que uma união entre países da América Latina, Brasil, Colômbia, Argentina, todos os países da América Latina, fazendo uma união, fazendo um trabalho conjunto de educação, pode melhorar o nosso sistema educacional? Bueno, no solamente en educación. En América Latina tenemos que entender una cosa. O resolvemos los problemas juntos o no hay solución. Si en América Latina, si a un país le va bien y a los demás le va mal, al país que le va bien, todo el mundo se va a ir para allá. Sí. Y rápidamente el diferencial se acaba. Los problemas de seguridad, de comercio, de cambio climático, de manejo del agua, de manejo de enfermedades, de ciencia, el intercambio de estudiantes, etc. O nos ponemos de acuerdo en un solo continente que tiene la misma tradición espiritual, las mismas tradiciones institucionales, dos lenguas que se pueden entender una a las otras, ¿sí? Si actuamos como un solo continente, inclusive podemos crear un mercado grande, somos 600 millones, es un mercado más o menos grande. Pero eso requiere pensarnos como latinoamericanos. Problemas como la calidad de la educación, poder identificar cuáles son los recursos humanos que tenemos, etc. Pero sobre todo, poder cuidar y desarrollar los recursos del planeta, lo que yo llamo los servicios ecosistémicos, o lo aprendemos a hacer entre todos o no hay manera. A ver, parte del agua de Brasil nace en Perú y en Colombia, ¿sí? Si Bolivia no cuida el Gran Chaco, Argentina va a tener problemas de agua. Sí. ¿Sí? Sin el cuidado del bioma amazónico, o lo hacemos los 10 países en conjunto o no es viable. ¿Sí? El problema es de todos. Todos los problemas de América Latina nos tenemos que aprender a mirar como un solo continente. Y ese es el grande. A mí me preguntaron una vez si tuviera todo el poder, ¿qué sería? Y no pudiera tomar sino una decisión, ¿qué decisión tomaría? Yo les digo, es muy fácil. Yo haría un tren de alta velocidad desde Nuevo México hasta Tierra del Fuego, con ramales a Caracas, Sao Paulo, sí, Lima, etc. ¿Para qué? Para que un muchacho de Sonora pudiera tomar la decisión, voy a conseguir enamorada en Santiago. O un joven en Sao Paulo dijera, voy a hacer un proyecto con unos amigos en Bogotá. Y se fuera por tren de alta velocidad a un costo razonable. ¿Por qué? Porque si logramos que los jóvenes y los niños se encuentren cuando son jóvenes o son niños, cuando sean adultos no van a resolver los problemas con violencia. Verdade. Professor, muito obrigada pela sua resposta e muito obrigada pela sua entrevista e sua presença no FIA. O Administração em Debate desta semana fica por aqui. Na próxima semana, um programa só para você aqui em Tocantins. Até lá!